Salve! Quinta-feira, 14 de maio, a Polícia Federal prende o pai de Daniel Vorcaro. Operação Compliance Zero revela que escondeu 2 bilhões de reais do banqueiro. Escândalo: Flávio Bolsonaro, Banco Master, faz partidos pedirem prisão preventiva do senador e pré-candidato à presidência. Mensagens revelam repasses milionários feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A Câmara faz em São Paulo audiência pública sobre o fim da escala 6x1. Acordo com o governo prevê jornada de 40 horas e salário preservado. E o presidente chinês Xi Jinping alerta Trump sobre Taiwan, mas defende parceria com os Estados Unidos. Trump elogia o líder da China, diz que a relação pode ter um futuro fantástico. Notícias e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Fria Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente. Vamos juntos. Olha, o Brasil não vai ser o mesmo depois dos 9 telefones celulares de Daniel Vorcaro. E ontem a gente conheceu só mais um pouquinho do conteúdo deles. A história de um filme ruim chamado Dark Horse, que conta a história de um cavalo que virou presidente e de como seu filho chucro vai ser sacrificado antes da largada do próximo páreo. TVT News orgulhosamente apresenta o Oscar da Vagabundagem. Custou os tubos, como se tivesse sido rodado com as câmeras mais caras do mundo, mas foi feito só com celular de bandido. Ah, e não perca agora, a partir de agora, a continuação, recheada de esquemas, trambiques, amores e terrores de banqueiros honestões, políticos defensores da família, pastores dados a negócios e empresários de má fé. Agora de manhã, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, banqueiro preso, em mais uma fase da Compliance Zero. A investigação aponta que Henrique Vorcaro teria sido usado pelo filho para esconder recursos desviados do Banco Master. Segundo a polícia, 2 bilhões e 200 milhões de reais teriam sido ocultados em contas ligadas ao pai do banqueiro. A operação de hoje cumpriu 7 mandatos de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Além de Henrique Vorcaro, um agente da Polícia Federal também foi preso, um delegado aposentado, uma delegada de Minas Gerais e outros agentes da corporação são alvos de afastamento e investigação por suspeita de fazer parte do esquema. As apurações também indicam que a família Vorcaro teria usado empresas para comprar bens de luxo no exterior, incluindo uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, com recursos desviados do Banco Master. Laura Capriglione, Luiz Carlos Azenha e o Distinto Público, porque são assim que eles nos tratam, né? E acreditavam, até agora, até os telefones do celular, os celulares do Vorcaro aparecerem, que os honestões seriam eles. Bom dia, Laura. Bom dia, Azenha. Bom, posso começar, Azenha? Por favor. Eu estou chocada, tô chocada porque quando se espera que o bolsonarismo já tenha entregue tudo, aparece isso, né? Quer dizer, vamos lembrar, o Daniel Vorcaro, ele se apresentou, foi preso e tal, nunca mencionou os contatos com esse cara, com esse filho do Bolsonaro. O orçamento do filme o quanto foi pedido, 136 milhões de reais. Eu estava pesquisando, é um gasto maior do que o gasto do filme do Trump, O Aprendiz. Ou seja, Bolsonaro é forte mesmo. Que história. E essa coisa do cara pedir na cara dura isso, né? Então, é muito impressionante. Eu acho que se abriu o portal do inferno, porque o Flávio Bolsonaro estava até agora tentando pegar e jogar o Banco Master, o escândalo do Banco Master para o PT. E não conseguiu, porque um dia é Ciro Nogueira, no outro dia... Bom, enfim, é toda essa escória. É Tarcísio que recebeu dinheiro do Vorcaro, é o próprio Bolsonaro que recebeu dinheiro do Vorcaro, o Banco Master foi criado durante o governo do Bolsonaro, sob a gestão do Roberto Campos Neto. Quer dizer, é a turma do Bolsonaro em estado puro.
Só que agora apareceu uma coisa vergonhosa. Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. E o cara mostrando que as relações entre eles eram mais do que podres, eram relações de vantagens mútuas, vantagens recíprocas. O governo Bolsonaro, que pegou e patrocinou a criação do Banco Master, estava cobrando a fatura. É isso, me dá um dinheiro aí. Eu não legalizei o seu banco, agora você dá o dinheiro aqui. Então eu acho que nós começamos a abrir a caixa da corrupção mais pura, mais enojante que o Brasil viveu e mais cara para o Brasil, conforme todo mundo sabe, é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Para começar por um tema que está na tela, que é o pai do Vorcaro, ele tinha 2 bilhões e 200 milhões numa conta bancária, supostamente para lavar pelo filho. A Laura falou em portão do inferno, não, abriu-se o portão do céu. Heaven Gate. Heaven Gate. Como que é o nome? Investment Fund. LC. LC de Liability, LP, Liability Parcial, ou seja, o cara que é dono da empresa, ele não coloca os seus próprios bens em risco. Isso é esse tipo de fundo nos Estados Unidos é aberto quando você quer esconder dinheiro. O que você faz, Laura? Você pega um advogado qualquer, bota em nome dele e você fica como parceiro oculto. Você tem essa empresa. Mas quem disse que o dinheiro foi para filme? Tem essa outra questão. O dinheiro foi para filme porque o dinheiro foi transferido. Foi para Heaven Gate. A produtora disse que o filme não chegou, o dinheiro não chegou. A produtora disse que o dinheiro não chegou. No diálogo, o Vorcaro instrui o braço direito dele, o Zettel, manda através de tal empresa. De fato, o Intercept, que teve acesso aos documentos, diz que partiu dessa empresa citada, acho que é Envy que ela chama, da conversa entre Vorcaro e Zettel e foi para a Heaven Gate, fundo de investimentos no Texas. Tá? A produtora disse que não recebeu o filme, não recebeu dinheiro. Então, será que isso era mesmo? Eu estou achando que pode ser mais um... Assim como foi aquele pacote que a mulher do Alexandre de Moraes fechou com o Master, foi um pacote, porque você vê como ele está aflito pela cobrança. Ó, paga aí, ô Vorcaro, manda aí, amém. Porque eu acho que ele sabia que o Vorcaro ia ser preso. Acelera aí, por favor, as cotas, que você entendeu? Você vai em cana, ele deve ter imaginado, e eu vou ficar sem meu dinheiro. Olha, e de onde... Estamos chegando, temos 2 investigações, a polícia tem 2. Uma é de onde foi parar o dinheiro. Sim. De onde esse dinheiro saiu. Porque a possibilidade maior é ter saído do bolso do Distrito Público, por meio desses contratos todos fraudulentos lá da história do INSS, que junta com essa história fantástica. Então você tem dinheiro público roubado lá, andando por um caminho que os caras vão distribuindo para sumir com o dinheiro, para sumir com o rastro do dinheiro, e lá no final ele aparecer na conta de alguém, que evidentemente lá não é um aposentado. Lá no Texas, que fez, aparentemente, parte do dinheiro, a gente não sabe se foram os 30... Efetivamente, diz o Intercept, que 34 milhões de reais, o equivalente, eram 24 milhões de dólares. 12 foram adiante e 12 ele não teria pago, metade. Foi preso antes de fazer a segunda parte. A gente vai receber Hilton Fernandes, cientista político, professor do Laboratório de Opinião Pública e Mídias Digitais da FESP, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Com ele a gente analisa justamente tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado por estar conosco. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, Laura, Luiz também. Vamos falar um pouquinho aí sobre o tema. A gente está vindo aqui, a gente está tentando colocar as peças no lugar para descobrir o caminho das coisas objetivamente. Mas subjetivamente a discussão é: Flávio Bolsonaro tem condição de ser candidato a presidente ainda? Isso vai depender do que acontece nos próximos dias, né? Eu não acredito, vendo pesquisas de opinião, né, que a gente conhece depois de muitos anos, a gente já sabe mais ou menos ali como o eleitorado se comporta. Eu não acredito que o eleitor do Flávio vai deixar o barco logo de cara. Pelo contrário, né, provavelmente
vai rodar nas redes sociais aquelas histórias de é tudo mentira, é armação, é IA. Isso já deve estar acontecendo. Mas grande problema do Flávio são os seus aliados. Ontem mesmo, o Zema já falou um monte de coisa lá e provavelmente se queimou com o bolsonarismo, né? Falou que não era possível fazer aquele tipo de coisa, enfim, o Caiado criticou. O Renan Santos chutou o balde, né? Não só criticou, como chamou a família toda de bandida. Então, os aliados se afastaram. Esse é um sinal importante, que é aquela história do barco quando começa a afundar, os ratos são os primeiros a fugirem, né? E ali a gente vê os aliados fugindo porque talvez perceberam que não vai dar certo. Mesmo que o Flávio continue a campanha, que talvez para ele seja uma forma aí de tentar se proteger, ele não vai ter tanto apoio. E como ele tem uma rejeição muito alta, a gente vê isso nas pesquisas também, provavelmente o pouquinho que faltava para ele ser mais competitivo e ter chance de ganhar, agora vai acabar. A gente vai ter que acompanhar os próximos dias, tem que ver o que vai acontecer aí de novos dados que vão aparecer, mas fica muito difícil para o Flávio ser competitivo. Ele vai ter ali a base bolsonarista de votos, isso a gente já sabe que é um voto do pai dele. Mas ele mesmo não tem como aumentar a sua base eleitoral. E aí, com essas denúncias, ele vai ficar praticamente estagnado, né? Essa é a probabilidade mais alta. Tem Claro um ponto que que eu estava podem ouvindo. surgir novas denúncias, fake news, essa história toda, e isso pode mudar, mas a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias. Teve um ponto que eu estava ouvindo ontem, vou passar para a Laura e para o Azenha também, professor, mas teve um ponto que eu estava ouvindo ontem. Não, esse negócio de fundo, dinheiro, venda, é difícil entender. De fato, é difícil entender. Só que quando o próprio Flávio Bolsonaro apareceu na semana passada com uma camisa, Pix é Bolsonaro, Banco Master é Lula ou PT, acho que ele mesmo deixou fácil entender, que ele acha que qualquer coisa do Master é coisa de bandido. E agora ele aparece no telefone chamando o dono do Master de meu irmão. Meu irmão. Claro. Meu irmão. Sabe, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que a gente tem que notar, que, bom, é isso, foi uma bomba de gás lacrimogênio numa manifestação da direita. Saiu todo mundo, cada um para um lado. Ontem a revista Oeste, que é uma revista raiz Faroeste. de direita, a revista Faroeste, que é uma revista de direita raiz, estava sendo cancelada pelos bolsonaristas, porque, pô, e aí? O Zema é um cara que, como você falou, o Zema é um cara que de repente vira arqui-inimigo, o Caiado, enfim, esse ecossistema da direita jogaram, jogaram uma arma bacteriológica lá, entendeu? Kryptonita. Os caras saíram, criptonita, acabou, entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que parecia um projeto comum, cara, tá o Flávio Bolsonaro hoje tendo que se explicar. E a explicação do Flávio Bolsonaro é terrivelmente ruim, né? Porque o que ele fala? Gente, era um investimento privado para um projeto de um filho que queria homenagear o próprio pai. O que tem de mais? Não teria nada demais. Se fosse eu a pedir, eu peço lá, Borcaro, me dá 134 milhões. Ele vai olhar para mim e vai falar, não. O que você tem para dar em troca, O que você Laura? tem para dar em troca, Laura? Que é isso que os caras fazem. E nós sabemos o que é que foi dado em troca para esse cara, para o Borcaro. Na verdade, essa negociação vem de muito antes. Essa conversa vem de muito antes. Hoje nós sabemos como é que foi a conversa entre 2024 e 2025. Mas e antes? Por que o Banco Master, um banco que não tinha nenhuma credibilidade no mercado, que vinha de um banco falido era o Banco Máxima, virou o Banco Master, e foi legalizado e saiu fazendo negócio com toda a direita do Brasil, com o Tarcísio, com Cláudio Castro, com Alcolumbre. Peraí, Alcolumbre, sua hora está chegando. Com prefeituras de São Paulo, com esse ecossistema da direita. E ele pegou e se capitalizou dessa maneira louca e tal. Então, foi durante o governo Bolsonaro, contando com o apoio de um monte desses políticos desse ecossistema de direita. Então,
ele já tinha ganho muito. Toda a riqueza do Vorcaro vem dessa coisa de ficar raspando o dinheiro do BRB, raspando o dinheiro dos aposentados do Rio, de Brasília, Cajamar. de Cajamar, de todos os lugares. Então, não era um ente privado pedindo dinheiro, era o filho do presidente da República que legalizou o Master dentro de uma gestão do Roberto Campos Neto, que foi escolhido pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Então, foi aí que veio. Então, ele estava cobrando, a meu ver, o pagamento ou pagamentos por essa série de negócios que a direita propiciou, que levaram ao crescimento do Banco Master. E é claro que o Vorcaro estava investindo também, porque se Flávio Bolsonaro se elege, você imagina a quantidade de falcatruas que o Vorcaro poderia vir a fazer ainda, é uma loucura. Então não era um ente privado, era um senador da República, filho de um presidente da República, um cara que estava ambicionando ser eleito presidente da República, e isso era o que o Flávio Bolsonaro oferecia para ele. Então não é o filho de ninguém, não é uma coisa privada, o filho querendo homenagear o pai. Ora, é tratar o brasileiro de idiota, porque o brasileiro deve R$1.000 e se enrosca com o banco. Agora, ele pede 134 milhões e o cara fala, ô meu irmão, vamos aí. Então, alguém acredita nessa versão de que era um negócio privado? Isso é a desculpa mais esfarrapada do mundo, que qualquer pessoa que já enfrentou uma dívida no banco sabe que não é assim que se resolve. Bom, meu irmão, dá aí 134 milhões. Então, eu acho que o estrago é monumental no campo da extrema-direita, monumental. E envolve todo o ecossistema. Envolve as igrejas neopentecostais bolsonaristas, né? Esse não é a troco de nada que a igreja da Lagoinha está envolvida nisso até o... Pastor Vettel? Uma das mensagens, aliás, fala que o Vorcaro está num culto. Ele está num culto, eu não posso... num culto, Flávio, não posso falar com você agora porque eu estou num culto. Quando acabar o culto, eu volto a te ligar. Então vocês veem que é a igreja neopentecostal, é o ecossistema da direita, são esses santarrões que são contra a corrupção e que se veem flagrados dessa maneira numa conversa. Eu já disse, eu acho que melhor do que todas as delações premiadas é o celular, essa quantidade de celulares apreendidos. Aliás, fiquei sabendo que essa conversa nem foi pega no celular do Vorcaro, foi pega no celular de quem? Vettel? Não, Já. no celular do sicário. Do falecido. Do falecido sicário. Então isso joga uma luz também sobre... E hoje prenderam uma delegada e um agente da Polícia Federal que estavam trabalhando para esse esquema. Ou seja, a Polícia Federal foi lá e teve que cortar na carne, porque e a gente sabe que há agentes da Polícia Federal bolsonaristas. Então, o sicário morreu dentro das instalações da Polícia Federal de maneira mais do que suspeita. Por que será? Vamos ter que investigar isso também. Hilton, você falava mais, né, na sua primeira intervenção, é preciso ver os próximos dias, como as coisas vão andar. Será que vai ser necessário a gente passar um tempo grande para ver como as coisas... Tempo grande, 6 meses é o máximo, né? Porque a eleição acontece no mês de outubro. Mas, porque eu estava me lembrando aqui, eu até comentei com o Azenha, acho que foi com o Azenha que eu comentei na redação antes da gente entrar no ar. Eu nunca tinha... A gente sempre fica procurando a próxima capa de Veja com o Pedro Collor, né? O Pedro Collor, Copa de Veja que derrubou o Collor, tá? Será que essa é? E a capa de Veja de Pedro Collor demorou 1 ano para derrubar o Collor. Como é que se dão essas coisas em tempos atuais, na sua opinião? Bom, eu acredito que vai ser diferente do Collor, porque o Collor era presidente no momento fora da eleição, né? Então isso tem outra dinâmica. Agora, com o Flávio, tem uma série de componentes aí, né? Um deles é que o Flávio sempre foi fraco, vazio, né? Ele era um candidato para representar o pai dele. Então não tem um apoio forte das lideranças, né? Tanto é que a gente já comentou,
Ontem saiu a notícia, já teve gente caindo fora, né? Porque ele é fraco. Ele não é um candidato que tem eleitorado dele. O eleitorado é do pai dele. Então, isso pode mudar de uma hora para outra nos resultados de pesquisa. Alguns exemplos que eu acho que são mais interessantes de trazer, um deles foi da Rosiana Sarney, que em 2002, quando teve o caso Lunos, né? Ela começou ali despontando nas pesquisas, chegou a empatar com o Lula em uma pesquisa bem duvidosa daquela época, e aí surgiu o caso Lunos, o dinheiro ali em cima da mesa e tal, acabou a campanha dela, né? Naquele momento acabou a campanha. E ela não teve jeito ali de tentar acompanhar os outros candidatos, né? Ela abriu mão da campanha dela. A gente pode pensar também, não como uma denúncia, né, desse tipo, mas a dúvida que fica em relação ao candidato, né? O caso bem interessante, que eu acho que fica muito próximo disso, é o do Aécio Neves, em 2017, quando surge aquela gravação que o próprio Joesley Batista, né, vazou, que o Aécio pede dinheiro. Naquela época eram 2 milhões de reais, né, bem menos aí do que o Flávio pede para o Porcaro, né? Troco. E quando o Aécio pede o valor para o Joesley, o Aécio, que quase foi presidente do Brasil, cai em desgraça. Ele podia ser candidato a presidente de novo, não podia mais. Podia ser candidato ao Senado, que era o cargo dele, não podia mais. Teve que ser candidato a deputado para garantir ali alguma segurança, né, de ficar ali com um cargo. Talvez o Flávio tenha que fazer a mesma coisa, né? A gente vai ter que acompanhar aí nos próximos dias, porque eu acredito que depende muito mais de quem está ao redor dele, de querer segurar essa bomba ou não, né? Provavelmente não. E no resultado de pesquisa eleitoral, aí a gente vê depois, né? Isso não vai ser imediato. Deixa eu trazer mais informações, aí o Azenha entra na conversa nesse trecho também. O caso traz reações em Brasília, né? Diante do escândalo, palavrinha gasta também. Partidos de esquerda pediram investigação, quebra de sigilos, bloqueios de bem, cassação e até prisão preventiva de Flávio Bolsonaro. Mobilização veio depois da divulgação dos áudios, coisa que a gente está acompanhando desde ontem à tarde. Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro nas trocas de mensagens, além preso na Operação Compliance Zero. Segundo a representação de PT, PSOL, PCdoB, filho de Jair Bolsonaro, teria cobrado repasses bilionários para a produção de um filme sobre o ex-presidente. E entre os parlamentares que anunciaram medidas estão a deputada Duda Salabert, do PSOL, de Minas Gerais, líder do PT na Câmara, Pedro Uxai, de Santa Catarina, e um documento enviado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República pede a apuração por suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de influência, evasão de divisas, organização criminosa. Quem pagou a mansão em Brasília de Flávio Bolsonaro? Quem pagou o financiamento do Flávio Bolsonaro em tão pouco tempo? Nenhum de nós aqui teria condições de comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Nós já estamos fazendo aqui um encaminhamento para a Polícia Federal, que a gente chama notícia de fato, para que a gente solicite a instauração de inquérito junto à Polícia Federal para tomar várias providências. Quebra de sigilo bancário e telefônico de Flávio Bolsonaro. Busca e apreensão de documentos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nas instituições que se envolveram nesse financiamento do filme. Essa relação Vorcaro-clã Bolsonaro, a gente já vem denunciando há muito tempo. Lavagem de dinheiro, corrupção passiva, tráfico de influência e financiamento ilegal. Há indícios fortemente desses 4 crimes que precisam ser investigados na relação entre o senador Flávio Vorcaro e o banqueiro Daniel Bolsonaro. Porque agora os nomes começam a se misturar, são irmãos, sabe-se lá o que foi, é Bolsocaro, né, Vornaro. A gente vai fazer uma misturada danada porque é um e carne. Irmão, me dá a luz. Tem que estar claro para todo mundo agora, mais do que nunca, que é Bolso Master. Aí um outro ingrediente, professor Hilton, também faz parte dessa equação, né? A Polícia Federal vai continuar apurando e as coisas podem ficar ainda piores para quem está sendo alvo da apuração. Sim, deve aparecer muita coisa ainda, né? Faz tempo que a gente está esperando a delação do Vorcaro, faz tempo que a gente está esperando o resultado da perícia ali nos telefones. Eu não acho que foi por acaso que a debandada começou logo depois que saiu a notícia do vazamento do áudio, né, ontem. Eu acredito que já existia ali um medo de se envolver nessa história do Master.
Quando o Flávio Bolsonaro é pego falando com o Vorcaro, com essa intimidade, olha, não adianta falar que é dinheiro privado. Dinheiro privado, você não fala com o dono da empresa para pedir dinheiro, chamando de irmão. Não é assim. Você passa por um processo, você pede financiamento. Isso aí não é uma ajuda de uma empresa, né? Foi o Vorcaro dando dinheiro para o Flávio, que, segundo o Flávio, seria para o filme, a gente não sabe também, tem que verificar, né? É muito dinheiro e não é normal a pessoa pedir dinheiro, assinar uma mensagem, né? Ah, me dá 60 milhões aí, estou precisando, né? Isso não é muito comum. Então, isso precisa ser investigado. Mas todo mundo ali que está ao redor do Flávio já devia estar com um pouco de medo de se envolver com o Master. Na hora que estoura, aí acontece a debandada, né? Esse pessoal sabe o que está acontecendo. Eles sabem do quanto isso foi errado, do quanto o Master foi utilizado para desviar dinheiro, né? São governadores ligados ao Bolsonaro que fizeram aplicações, né, de dinheiro ali dos aposentados no Master, e lá no Master tinha todo um esquema para ir desviando e misturando aquele dinheiro e dava um valor a mais, um valor a menos, chegava na mão de Ciro, agora do filme aí, do Flávio. Então, a gente começa a descobrir como é que foi esse esquema, né? Não é um empresário bem-sucedido que resolveu emprestar um dinheiro, não. Né? Tem um esquema aí, um esquema de desvio de dinheiro. E talvez isso estoure aí muita coisa ainda, não só para o Flávio, mas para a família, para muita gente. Professor, vamos acompanhar juntos. Quero agradecer a participação do senhor ao vivo aqui no comecinho do TVT News primeira edição. Muito obrigado. Até mais. Bom, para dar uma amarrada em alguns fatos, né, a gente recuperar um pouquinho aquilo que já é sabido e o que a gente ainda precisa saber. Depois da bomba dos pagamentos bilionários de Daniel Vorcaro ao senador Ciro Nogueira, o presidente do Progressistas, agora é esse escândalo de áudios e conversas do celular do dono do Banco Master ou de seus aliados que dinamitam a candidatura de Flávio Bolsonaro. Surpreendido pela revelação do site Intercept Brasil, o senador primeiro negou tudo, disse que era mentira. Mais tarde deu outra versão, admitiu que Daniel Vorcaro financiava o filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é sobre isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra mensagens do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Segundo a reportagem do Intercept Brasil, Flávio cobrou repasses milionários do banqueiro para concluir a produção do Dark Horse. O acordo teria chegado a 24 milhões de dólares, 24 milhões de dólares, 134 milhões de reais. 71 milhões de reais foram pagos entre fevereiro e maio, isso do ano passado. No áudio enviado a Vorcaro, Flávio chama o banqueiro de irmão, cobra parcelas atrasadas e diz que o filme estava num momento decisivo. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Nas mensagens de texto, Flávio voltou a cobrar uma posição sobre os pagamentos. Flávio escreveu: "Bom dia, meu irmão. Já estamos no terceiro dia de gravação, estamos no limite. Mais uma vez, com toda a liberdade que temos, se não der, me fala, que procuro urgentemente outro caminho." Seria interessante saber qual seria o outro caminho.
O Vorcaro respondeu: deixa comigo, irmão. É irmão para lá, irmão para cá. Vou ver agora. Em seguida, os dois combinaram um jantar reservado com o ator Jim Caviezel e com o diretor Cyrus Nowrath, nomes ligados à produção do filme. Flávio perguntou: topa jantar com o Jim Caviezel e com o Cyrus em São Paulo em 2 de novembro? Totalmente reservado? Vorcaro respondeu: topo, claro. Será onde? Quer fazer na minha casa? Flávio concordou: pode ser na sua casa, acho até melhor. Um dia antes da prisão de Vorcaro, um dia antes. 48 horas a 24 horas, Flávio voltou a procurar o banqueiro. Enviou 2 mensagens de visualização única, aquelas que apagam depois da leitura, e depois escreveu: irmão, estou contigo e sempre estarei, mas não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Flávio disse que só conheceu Vorcaro em dezembro de 2024, quando, segundo ele, não tinha nenhuma acusação contra o banqueiro. O senador afirmou que Vorcaro parou de honrar as parcelas do contrato e que a produção buscou outros investidores para concluir o filme. Vamos ouvir de novo o áudio. A gente teve um probleminha. Além de tivemos sim, de fato, um probleminha na conclusão do áudio, mas é divertido de ouvir. Vamos ouvir mais uma vez, por favor. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ou inclusive é pungente, né? Me ajudem, eu estou aqui numa situação difícil. Eu sei que você está mal, mas eu também parece que ele está querendo pagar, sei lá, uma parcela do agiota. Não, ele quer, né? As parcelas estão atrasadas, ou seja, tinha um acerto de parcelado, que nem o Ciro é. O Ciro não recebia a mesada, o caso dele também tinha parcela. Ó, as parcelas estão atrasadas, tinha parcela. Miguel Stedley está conosco? Como sempre, às quintas-feiras. Miguel, você sempre que você vai aparecer, quarta-feira, ou o Grêmio perde, ou, né? Ou aparece alguma coisa muito boa para você comentar no dia seguinte. Salve, Miguel, bom dia para você. Bom dia, Laura, Azenha, Eduardo. Pois é, eu estava justamente pensando, a gente se despediu na quinta achando que tinha sido um grande dia, mas as movimentações aí foram mais rápidas, né? Quer dizer, o bolsonarismo nunca falha, né? Como é que a gente podia imaginar? A gente estava satisfeito de que tinha chegado no Ciro Nogueira, possível vice, articulador da campanha, etc. Mas o Flávio guardou esse presente pra gente, né? E é muito mais, eu acho que tem muito mais coisas que ainda podem surgir em relação a isso. Primeiro, é importante a gente notar que a Intercept está chamando a atenção que são 11 meses de mensagens trocadas entre o Flávio e o Daniel Vorcaro. Então, um dos temas é esse do filme, né? Agora, muito mais coisas por aí. Segunda questão, também muito importante, que as investigações de ontem para hoje já vêm apontando. Esse dinheiro foi depositado num fundo no Texas, ligado à defesa do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, daqui a pouco a gente pode ter uma conexão entre aquele outro processo de que o Eduardo Bolsonaro atua desde os Estados Unidos contra o Brasil, financiado pelo Daniel Vorcaro, né? Afinal de contas,
todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro também recebe uma mesada para atuar de fora do Brasil contra o país, né? E por último, muito interessante o que a Malu Gaspar chama atenção hoje no Globo, de que os valores que o Flávio pedem eram 13 vezes superiores ao que o Master declarava no imposto de renda de que eles tinham no caixa quando foi declarada a insolvência. Quer dizer, nitidamente, para além desse discurso do Flávio de que é um pedido privado, etc., é dinheiro de origem fraudulenta. Independente do destino que ele vem, é um dinheiro que está sendo sonegado e que a prisão do pai do Daniel Vorcaro também vem a reforçar essa ideia, porque para além dele estar ligado aos esquemas de coação, de coerção do Daniel Vorcaro, né, a turma, os hackers, etc., já foi mencionado aqui no programa Sicário, né, que era o operador disso, etc., né, mas ele também tem sido usado para lavar ou para esconder o dinheiro do Master, que deveria ser recuperado pelos cofres públicos para devolver, inclusive, aos aposentados, pensionistas, funcionários públicos de 16 estados que foram roubados, né? Então a gente tem um grande esquema de você roubar dinheiro de aposentado e pensionista para financiar desde campanhas eleitorais, senadores como Ciro Nogueira, até o filme ruim do Bolsonaro. Vamos falar mais do filme, mas só vou dar uma manchete de agora. Lembra que Zema falou ontem que absurdo parece o PT? Pois Eduardo Bolsonaro está falando de Zema agora de manhã. Já já a gente vai ver. Olha, tá aí. Já já a gente vai falar. Mas vamos começar com o filme, neste momento. Dark Horse, que tinha um orçamento de 134 bilhões. 134 milhões. E apareceu nas negociações entre Flávio e Daniel Vorcaro. O longa-metragem mais caro da história do cinema brasileiro, se for para fazer filme. Comparação mais imediata com Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, que teve orçamento de 45 milhões, 3 vezes menos que o Dark Horse. Outro filme de sucesso, Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, do ano passado, estrelado por Wagner Moura, 28 milhões, menos da metade do valor que Vorcaro efetivamente passou, que foi de 82, era para ser 134, ele foi preso no meio do caminho, conseguiu passar 62. A Go Up Entertainment, produtora do filme, negou o recebimento do dinheiro de Vorcaro para o projeto. Segundo Karina Ferreira da Gama, sócia da empresa, a produtora só tem investimentos estrangeiros sem ligação com o banqueiro. De acordo com o ex-deputado Marcelo Freixo, a informação pode ser o ponto de partida para uma nova investigação sobre desvio e lavagem de dinheiro. Pergunta que fica: where is the money? Where is? Cadê o dinheiro? Mais informações sobre esse roteiro absolutamente duvidoso, você acompanha em tvtnews.com.br, apontando a câmera do seu celular para o QR Code, que está aparecendo no canto da tela aqui. Follow the money é antigo. A gente aprendeu lá do Garganta Profunda, da história do Watergate. Agora nós temos aqui no nosso telão as nossas grandes produções mundiais. Aqui. Grandes destaques do cinema brasileiro. A cinebiografia de Jair Bolsonaro, custando 60... que tenha custado, de fato, só metade, ou a metade daquilo que foi prometido para o filme. Precisa encontrar esse dinheiro. Mas será que encontra? Ou será que já pulverizaram de tal maneira que o que se vai encontrar é só a trilha e não o dinheiro? O que dificulta que a produtora é fora dos Estados Unidos e ela divulgou uma nota que foi replicada pelo Eduardo Bolsonaro, dizendo assim: conforme a lei estadunidense, todas as informações sobre o filme são cobertas pelo sigilo relacionado aos contratos de atores, atrizes, produtores. Então vai ser muito difícil, fora do Brasil, com uma empresa que já avisou através de uma nota que espertamente porque o Eduardo Bolsonaro não quer que ninguém mexa nisso. Então ele já adiantou essa nota da produtora dizendo: tudo, não tem nada ilegal, mas tudo que é relativo ao filme é coberto por contratos de confidencialidade. Então a gente provavelmente nunca vai saber onde foi, quanto foi que se gastou. A trilha do cavalo. Quanto custou o Dark Horse mesmo,
Cinema é um Se é que vai. O filme está pronto? Eu não tenho essa O filme informação. vai ser lançado este ano. Já está pronto, assim? Já está rodado? Dizem que tá pronto. sim. Agora, só queria chamar a atenção. Este filme, quando ele foi feito no Brasil, houve várias denúncias. A gente trouxe ontem? Não. Falamos disso ontem, então Pode foi falar. no meu outro programa que eu fiz. Houve várias denúncias aqui no Brasil de que estava faltando comida para os figurantes. Isso com todo esse dinheiro e com Isso emenda que chama parlamentar. atenção. Eles, além disso, você sabe, né? Eles receberam, uma moça recebeu, uma empresária recebeu 3 emendas parlamentares, totalizando 4 milhões, que vieram de 13 deputados bolsonaristas para ajudar o filme. Ela é a sócia brasileira. E essa mesma moça, nós falamos disso aqui, eu tô ligado no outro programa. Essa mesma moça, ela tem um contrato com a Prefeitura de São Paulo, a Tabata Amaral foi ao Ministério Público, a deputada, e pediu uma investigação, porque essa moça que não tem experiência nenhuma em cinema, que recebeu 4 milhões de emendas parlamentares de bolsonaristas para o filme. Essa mesma moça tem uma empresa que tem um contrato com o Ricardo Nunes, com a Prefeitura de São Paulo, de mais de 100 milhões de reais para entregar pontos de Wi-Fi em São Paulo. Ela não cumpriu o contrato e ela, além de ela não saber nada de cinema, ela também não sabe nada de Wi-Fi, pelo jeito. Então, há suspeita de que esse dinheiro do Ricardo Nunes, na verdade, também teria sido para financiar o filme. Eu não acredito que isso aí... Mas o filme ia custar 700 milhões de reais. Aí o que seria? 62, você bota aí 4. Tá? 4 das emendas parlamentares é 66. Você bota 100, então é 166. Se for comprovado que o 100, na verdade, ela usou uma fachada para captar dinheiro para o filme. Você sabe o que está me lembrando dessa história? Final da Copa de 50. Sabe por quê? Todo ser humano adulto, todo ser humano masculino que tinha mais do que 16 anos em 1950, quando começa a falar da Copa de 50, fala, eu estava lá no Maracanã, eu vi aquele silêncio todo. Mas, se todo mundo que diz que estava no Maracanã realmente tivesse, o estádio tinha 2,5 milhões de lugares, tá certo? Aqui também, se todo o dinheiro que dizem que vai para esse tal desse Dark Horse realmente tivesse ido, o filme ia custar 400 milhões de reais. Ia ser o filme mais caro da história do cinema mundial. Né? Óbvio que não vai para lá todo esse dinheiro. Para no fundo, vem de não sei aonde, vem para lá, vem para cá. E, ô Miguel, o que eu estava achando interessante, eu vou entrar no Zema por causa disso, é que já ontem, Rodrigo Constantino decretou o fim da candidatura Flávio Bolsonaro. E daí botou, resta um, a cara do Zema. Tá rápida a turma para tentar achar mais um, né? Olha, antes disso, deixa eu só dar um pitaco, Eduardo, Claro. porque eu tava ouvindo aqui, tava me lembrando. Quanto custou o Anora, o filme que ganhou o Oscar em 2025? 6 milhões de dólares. Não dava para Bacurau fazer. custou 7 milhões de reais, um ótimo filme, 7 milhões de reais, Bacurau. Então tá em padrões assim, não é nem hollywoodianos, né? É intergalácticos. É o esquema perfeito, né? Porque você tem, como a Zinha estava lembrando, né? Você tem essas emendas, nada mais natural, né? Do que você contratar uma empresa de Wi-Fi para fazer um filme, quer dizer, é óbvio, é super, né? Porque não uma zeladoria, uma lavadora normal, né? Você quer fazer um filme, você contrata, né? Alguém da área, enfim. E você deposita isso num fundo dos Estados Unidos. Quer dizer, tem isenção e tem confidencialidade. Quer dizer, é um esquema de lavagem de dinheiro escancarado, né? Enfim, isso, como a Zinha estava lembrando, é o caso das emendas que a gente sabia, é o caso do Vorcaro que veio agora. Agora, todo mundo sabe que outros empresários aí também financiaram esse filme. Quer dizer, você deve ter muito mais dinheiro de lavagem possível. Caixa 2 da campanha dos Bolsonaros, um outro nível, né? Até orgulha a gente. O rapaz começou lavando dinheiro com loja de chocolate. Tá nesse padrão de Hollywood, é um empreendedor nato, né? Mas... Um grande produtor de cinema.
Mas indo agora para o ponto, o que acontece da candidatura, né? Eu estava ouvindo antes de entrar no programa também, concordo totalmente com o professor. Quer dizer, eu acho que existe um cenário em que o bolsonarismo fique, se agarre e mantenha a candidatura do Flávio, né? Mais por falta de opção do que por convicção ou por outras, porque a candidatura do Flávio foi a grande saída que o Jair Messias e as séculas encontraram para manter o controle sobre a direita, sobre o centrão. Vocês se lembram que quando o nome do Flávio veio, o Bolsonaro estava condenado, estava preso, estava na papudinha, estava na PF, né? Estava fora do jogo, né? E temendo que, inclusive, aliados como o Tarcísio deixassem ele para trás. Então, essa movimentação foi fundamental, bloqueou o Tarcísio, que não pode mais ser candidato agora, né, e manteve o controle da família sobre esse meio de campo, sobre o meio do tabuleiro, né, e vinha sendo bem sucedido nisso até aqui, né, pelo menos como um adversário que colocava, mesmo que o Flávio, mantendo o que ele vinha tendo de desempenho nas pesquisas, mesmo que ele perdesse a eleição no segundo turno, seria o nome natural para concorrer em 2030, né? Quer dizer, manteria aí mais um período de hegemonia do bolsonarismo sobre a extrema-direita, etc., né? Então, o setor bolsonarista pode se manter fiel ao Flávio, pode ir até o fim, na negação da realidade, etc. E esse não é o problema, porque o eleitor que está em disputa não é o eleitor bolsonarista, o eleitor que está em disputa é o eleitor do centro. Esse, com certeza, se descola e tende a se descolar do Flávio Bolsonaro. É nisso que a munição da esquerda, como a gente já viu ali os deputados, a bancada do PSOL, do PT, né, com os pedidos de investigação, até a omissão do MBL está pedindo a cassação do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, você já tem essa possibilidade. O que seria o cenário para o bolsonarismo manter algum controle? É a Michelle. É um nome natural que vem aí. Qual é o maior obstáculo da Michelle? São os próprios enteados, né? Não tem... Há um bloqueio, a gente já vinha comentando isso no ano passado, né? Os vários momentos de tensão, a gente se lembra do episódio da Michelle interferindo no PL do Ceará, todo o crescimento, e ela se manteve numa crescente de construir a carreira política dela em paralelo, construindo o plano B dela de não ser dependente, né? Não é um nome que vai desaparecer depois dessas eleições, na minha opinião, né? Pelo contrário. Então, a Michelle seria uma possibilidade. Esse setor folclórico, a chamada terceira via, né? Eu digo folclórico porque ele é tão real quanto a mula sem cabeça, ele continua procurando esse personagem que hoje, por exemplo, haviam lamentações de que o PSD não manteve a candidatura do Eduardo Leite, que seria a figura, né, o Faria Limer com perfil ideal para aparecer agora. Ninguém acredita que uma queda do Flávio Bolsonaro vai transferir ou vai transformar em competitivo o Zema ou o Caiado, né? Até porque o Zema não precisa nem de telefonema do Daniel Vorcaro para se complicar. Quer dizer, em 15 dias que ele ganhou projeção, ele defendeu o trabalho infantil, o fim da aposentadoria. Quer dizer, ele se auto-sabota por conta própria, né? E o Caiado é um candidato que só tem viabilidade eleitoral em Goiás, não tem a menor possibilidade, teria que ter uma engenharia do marketing político para que ele ganhasse uma projeção nacional e ganhasse competitividade, né? Então, tem um vazio aí. Eu acho que a tendência é o bolsonarismo continuar agarrado ao Flávio, né? Até por questões de sobrevivência, ou o plano B, que eu consigo visualizar nesse momento, que a própria mídia vem falando desde ontem, no fundo, é uma possibilidade da Michelle Bolsonaro ser alçada como candidata agora. Ela vai ter muitos problemas internos para poder se viabilizar, né, dentro do próprio bolsonarismo. Deixa eu trazer aqui algumas coisas. Estão perguntando no chat. E o Tarcísio? O Tarcísio não pode porque ele não se desincompatibilizou da função de governador. Então ele só pode ser candidato a governador. O Zema. Por que eu falei do Zema? Porque o Zema ontem, né, já veio com
que decepção, qualquer coisa desse nível, né? Com Eduardo Bolsonaro, tal, o Flávio Bolsonaro recebendo dinheiro do Vorcaro, como o PT, como... Aí o Eduardo Bolsonaro hoje de manhã publicou o que o nosso amigo Romeu Zema recebeu doação do pai do Daniel Vorcaro, do preso do dia, né? Do presidiário do dia, Henrique Vorcaro, pagamento publicado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, pedido de dinheiro R$1 milhão em 2022 de Henrique Moura Vorcaro. É mais um que já mal começa a bater asa, já vem um outro e tenta fuzilar. Agora, eu não sei se você vai assistir o Dark Horse, acho que não, né? Eu vou. Porque é o Mário Frias que escreveu, né? A gente tem que lembrar, Mário Frias escreveu o Dark Horse. A produtora, curiosamente, aqui em São Paulo, aquela produtora a qual eu me referi... A Go Up. A Go Up Entertainment. E aí é muito curioso, porque assim, eu gostaria de ter a capacidade desta moça, que é a produtora do filme. Porque ela tem 100 milhões de contrato para instalar Wi-Fi do governo Prefeitura de São da Paulo. Prefeitura de São Paulo. E aí, através de uma outra produtora, que ela recebeu as emendas parlamentares, eu só estava vendo o nome de quem mandou. Alexandre Ramagem, só presidiário, Carla Zambelli, Bia Kisses e Marcos Polon. Eles deram 2,6 milhões em emenda Pix para fazer um outro filme, Heróis Nacionais, Filhos do Brasil que Não Se Rendem. Nunca fizeram o filme. Gil Diniz deu 200 mil. Agora eu pergunto pro Flávio. Flávio, você falou da Rouanet, que não tem nada Rouanet, mas os seus aliados estão aqui pegando dinheiro público e botando num filme que recebeu esse Pix e não foi feito. Sim, a Lei Rouanet é cheia de regras. Heróis Nacionais, Filhos do Brasil que Não Se Rendem. E eu quero lembrar, olha, o Ricardo Nunes deu 108 milhões de reais para essa mulher. Moça, mesma moça. Para essa produtora, para ela fazer isso. Cara, é um tapa na cara dos servidores públicos municipais de São Paulo, que receberam um reajuste vergonhoso dessa prefeitura, entendeu? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que prestar atenção, os funcionários públicos, professores, gente que trabalha em posto de saúde, gente que está na linha de frente, lidando com a miséria profunda dessa cidade, receberam um reajuste de 2%. É um tapa na cara do povo brasileiro, entendeu? E 100 milhões foram dados para essa gente, a Prefeitura de São Paulo. Então você vê que e é incrível, né? Porque essa é uma monstruosidade completa. E o jeito que eles mobilizam aquele núcleo duro do bolsonarismo, né? O jeito que eles mobilizam essa gente. Então eles pegaram esse Jim Caviezel aí, que é o cara ligado... Fez o Jesus, né? É o cara ligado ao Jesus lá do Mel Gibson, que é um cara que é um militante de extrema direita nos Estados Unidos e tal. Então eles, olha o simbolismo, o cara que ia fazer, fez o Jesus, que ia fazer o Bolsonaro, ou que fez o Bolsonaro, fez o Messias Bolsonaro, é o mesmo cara que fez o Jesus do Mel Gibson. Então você entende que eles mobilizam esse imaginário que é uma coisa louca, religiosa, fundamentalista, fanática. Enfim, é impressionante. Então, é claro que essa gente, que é negacionista por definição, essa gente não vai se mexer. Essa gente vai continuar onde está. Claro. Aonde está. Eles são os caras que bebem detergente P, que continuam comprando detergente P para dar para as amigas. É uma loucura, porque eles estão sendo vítimas de uma conspiração. Então, essa gente vai continuar onde está. Agora, nós ontem discutimos uma pesquisa. Onde é que essa eleição vai se definir? É nos independentes, é nos não bolsonaristas e não lulistas. Então, esses independentes, eu tenho certeza que estão extremamente afetados por essa denúncia agora. Porque o independente é aquele cara que ele pega e está olhando. Olha, tá aqui, os caras receberam 138 milhões, aqui. Pô, o cara tá fazendo isso, aquilo. É nesse meio de campo que essa eleição vai se definir. A gente sabe que ela vai se definir numa faixa de 3, 4, 5 milhões de votos.
é muito pouco, mas são esses independentes, esses caras que não se dizem nem partidários de um campo nem de outro. Então eu acho que a situação deles ficou, sim, muito difícil. O Zema, ontem o Carlos Bolsonaro, obviamente esse homem fino que é o Carlos Bolsonaro, mandou o Zema enfiar o morteiro naquele lugar, o morteiro que ele soltou contra o Flávio Bolsonaro, dizendo que era uma vergonha o que estava acontecendo, e o Carlos Bolsonaro veio e falou, pô, que sacanagem, enfia esse morteiro, Zema, naquele lugar. Então, para eles é uma destruição mesmo. Eu vou falar, eu não acho que a gente possa fazer nenhuma aposta hoje. Por quê? Porque começou a puxar isso. Quer dizer, começou a puxar. Hoje tem o pai do Vorcaro, que já aí veio o pai do Vorcaro. Tem o esquema da Polícia Federal, é importantíssimo. Tem o esquema da Polícia Federal, tem a morte do sicário, tem o telefone celular do sicário. Meu, tem muita coisa ainda para vir à tona. Muita coisa. Então eu não acho que dê para... vai ser ele, porque a família quer ela zelar. Porque não... A família quer zelar até a hora que a polícia fizer um toque na casa do Flávio Bolsonaro, entendeu? Fazer uma busca e apreensão no meio da família. Aí a coisa pode engrossar de vez. E aquilo que ninguém acha que possa acontecer, que é uma reconciliação da Michelle com a família, porque a Michelle é mulher do Bolsonaro. A Michelle seria uma ótima saída limpinha, entre aspas, muitas aspas, limpinha para essa turma. Então eu acho que não está descartado que diante da evolução das investigações e de novas revelações que venham a público, a família faça um armistício, olha, para não perder tudo, Michelle, você e a Michelle faz um pacto com eles. Nós já vimos isso acontecer 1 milhão de vezes na política, é assim que se faz. Então eu acho que qualquer prognóstico hoje sobre a viabilidade, eu acho que essa candidatura está muito comprometida. Acho que essas revelações vão se agravar ainda mais. Acho que as investigações e a quantidade de suspeitas já é uma confusão. Eu não vejo, e eu não vejo possibilidade dele reverter. Vejo que esses independentes em disputa começam a ser puxados para o nosso lado e pode ser que Michelle seja a única alternativa e eles façam um armistício entre eles em nome do legado, esse legado podre que o Bolsonaro deixou nesse país e que ainda está muito vivo, a gente sabe, porque a gente vê essa quantidade de gente tomando detergente IP. É um monte de ponta solta e o Jornal Globo está dando que a campanha do Flávio Bolsonaro ontem também quase que estava tomando IP pelo gargalo, porque mergulhou numa confusão a campanha ontem depois desta revelação de que não havia apenas uma ligação, era mais do que isso, era uma conversa gravada, né? Virou, sabe aquele desenho, aquele desenho da Mônica, do pai do Cebolinha, que sai todo mundo correndo, o que está acontecendo? Eu não sei, mais ou menos aquilo que aconteceu depois da divulgação desse trecho. Ninguém sabia o que fazer, resumiu um aliado do senador a reportagem do jornal O Globo. A reunião durou 3 horas e meia de gente correndo para um lado, gente correndo para o outro. Eles temem um impacto, claro, na pré-campanha, da maneira que está acontecendo. O tal do Barata Voa foi numa casa do Lago Sul, em Brasília. Ninguém sabia o que fazer, resumiu um aliado. 3 horas e meia, portanto, de ninguém sabia o que fazer, no momento em que o PL tentava consolidar a candidatura de um homem de direita, família, moderado, o Flávio, como o seu candidato à presidência. Miguel, você acha que esse impacto entre decidir alguma coisa e não decidir é algo para acontecer rápido, porque daí minimiza custo, né? Paralisa o dano, ou é necessário deixar, e eles vão deixar um tempo
para a coisa ver como se assenta. É uma escolha complicada. Eu acho que eles vão esperar ainda pelo menos uma semana. Por quê? Essa semana a gente teve a pesquisa Quest e nesta semana já estava previsto o início da Atlas Intel. Então nós teremos já na semana que vem uma nova pesquisa presidencial em que já vai ser possível mesurar o impacto disso. Além disso, como a gente está enfatizando aqui desde o começo, quer dizer, nós estamos só raspando o gelinho do iceberg. Tem muito mais coisa. Nós temos dito isso desde o início da apuração do caso do Master. Quer dizer, isso que nós estamos discutindo hoje nem é revelação da Polícia Federal. É furo de reportagem do Intercept. A gente tem ação da Polícia Federal, ainda está no núcleo mais próximo do Vorcaro, como é o caso da prisão do pai dele, e nós, repito de novo, nós nem entramos ainda. Rio de Janeiro, Amapá, né? O Eduardo Bolsonaro lembrou que o Zema recebeu dinheiro. O Ratinho Júnior também tem ligações do Master com privatizações no Paraná. Quer dizer, tem muitas teias aí que estão postas, né? Então tem muito assunto, com certeza, até setembro, outubro, para mais. Paralelo a isso, nós já viemos falando em outros momentos aqui, a constatação, a princípio, da Polícia Federal, da PGR e do STF é que as delações são fracas. As que têm aparecido, a do Vorcaro, a do presidente do BRB, o que os advogados têm apontado, foi dito, só aponta para baixo, né? Fica falando em deputado distrital, etc. Então a gente tem, inclusive, a possibilidade que as delações não sejam homologadas e que, como a gente sempre vem insistindo, de que as investigações da Polícia Federal sejam muito mais profundas, né? Então, acho que a campanha do Flávio Bolsonaro vai esperar até a semana que vem para mensurar impacto, não que eles tenham capacidade de tapar o rombo no casco desse navio com alguma possibilidade. Agora, eu acrescentaria aos dois cenários que a gente já falou, e complementando a Laura ali, não que eu acho que seja um cenário de maior probabilidade, mas acho que a gente tem que considerar que a extrema-direita também abandonar o bolsonarismo. Eles vêm ensaiando esse abandono ao bolsonarismo desde o julgamento do Jair Bolsonaro, né, na construção da candidatura do Tarcísio, que era o candidato que eles preferiam, e que talvez agora seja uma opção que a extrema-direita tenha que fazer, no sentido de deixar o bolsonarismo se afundar para poder ter uma perspectiva, uma possibilidade de vida política independente dos bolsonaros. Por quê? Estavam agarrados ao bolsonarismo pelo coeficiente eleitoral, pelo cálculo eleitoral do que ainda a marca Bolsonaro agregava. Daqui a pouco, na avaliação de que o Banco Master pode acabar com esse saldo eleitoral, possa ter, inclusive, possa ter uma perda dessa base eleitoral 100% bolsonarista para outros projetos, para outras candidaturas, etc., também possa deixar o Flávio ir para o sacrifício, né? Sacrificar o Flávio, perder a eleição de 2026 na aposta de tentar se reconstruir para 2030. Seria um terceiro caminho possível, né? Eu também acho que a candidatura do Flávio, ela acabou, né? É muito difícil se desgrudar disso, de um escândalo que não está encerrado, que vai continuar tendo elementos, etc., né? Ela só vai permanecer existindo porque o bolsonarismo precisa ter um candidato. Se a extrema-direita precisa ter um candidato bolsonarista, é uma outra questão. Se a Faria Lima precisa ter um candidato de extrema-direita e bolsonarista, é uma outra questão, né? Por hora, eles estavam todos juntos, tanto que o primeiro a sentir o efeito, além da candidatura, além do QG do Flávio Bolsonaro, foi a Faria Lima, né? O que demonstra que eles já estavam comprometidos com essa candidatura de maneira geral. E a gente percebe também o vazio dessa extrema-direita. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, né, Laura? Da falta de pauta. Que vejam, o que foi a pauta da extrema-direita no Congresso essa semana? Com o PL da dosimetria sobre avaliação no STF, independente dos movimentos que aconteçam lá, inclusive da possibilidade que o STF reconheça a legitimidade da lei da dosimetria, dessa anistia light,
foi o PL recolocar a PEC da anistia outra vez, para anistia geral e restrita de quem participou do 8 de janeiro. Quer dizer, faz 3 anos que eles estão batendo só nessa tecla da anistia, etc. Eles não conseguem propor mais nada. Então, eles também estão num beco sem saída que não é só eleitoral. E com essa agora de ontem, quer dizer, se torna ainda muito mais... Enfim, não está derrotada, não está acabada a extrema-direita, mas eles estão, de fato, nesse momento barata voa, que o Eduardo ressaltou bem aí. 2 informações para a mesa. A primeira, Polícia Federal está apurando se o dinheiro de Vorcaro banca Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É uma André Sadi está dando isso aqui no blog dela. Investigadores também têm dúvidas sobre o papel de Flávio Bolsonaro nas negociações, sobre qual teria sido a destinação final do dinheiro. Tentam entender 3 pontos. Se o recurso é realmente aplicado no filme, se houve desvio de finalidade ou se parte do dinheiro foi custear a vida dura de Eduardo Bolsonaro e sua família nos Estados Unidos. E a segunda é um tweet de Ottone de Paula, que eu acabei de ver aqui. Muito bom. Deixa eu ver aqui, de agora de manhã. Ottone de Paula escreveu assim: você que chamou Lula de corrupto pela reforma do triplex está defendendo Flávio Bolsonaro porque o dinheiro do Vorcaro é privado, seja coerente. O dinheiro da Odebrecht também era dinheiro privado. Vorcaro, Odebrecht do Flávio. Quem quer começar? Miguel, quer começar por algum dos dois? Quer para você passar a régua por aí? Por onde você prefere? Olha, do Eduardo Bolsonaro eu cantei a pedra, né? De que possivelmente o recurso seria usado sobre isso. Eu acho que o Twitter ali, ele foi um pouco infeliz, na verdade, porque o tema do triplex, né? Nós remoemos e colocamos, olha, uma nunca se comprovou, né? Aliás, se comprovou, porque o presidente Lula foi absolvido de todas essas acusações, etc., né? Segundo, que são movimentos diferentes. Uma coisa seria, né, supostamente o presente, etc. Outra coisa, nós estamos falando de recurso público que foi desviado, lavado na forma privada, né, e que aí é remetido de formas muito esdrúxulas, né? Eu tô um pouco surpreso aqui com as imagens, Eduardo, Laura, exemplo, porque eu tô vendo o personagem Ernesto Araújo. Eu tinha até me esquecido que esse ser humano existiu, né? Já foi o chanceler da República que tinha... E é pago por nós outros até hoje, né? Porque funcionário público. Cargo de carreira de Itamaraty, né? Então, nesse sentido, eu continuo insistindo. Acho que tem muito, muito mais coisa. O fato é, alguém comentou ontem, né? O Daniel Vorcaro comprou todo mundo que estava à venda em Brasília. Então, tem mais gente para aparecer na lista. E era óbvio que quando você tem alguém comprando e tem alguém se oferecendo, os Bolsonaros não podiam estar fora dessa, né? Eles têm um faro para essas questões. Eu acho que também vai fechando e vai confirmando o que a gente sempre dizia. O Vorcaro é o banqueiro do Centrão. Ele financiou essas ações do Centrão, do bolsonarismo, etc. Eu acho que nós vamos encontrar outras digitais, né? Como eu falei antes, a gente tem aí 11 meses de mensagens, não deve ter sido com certeza só sobre o filme, não deve ter sido só sobre essas questões, né? E eu não posso deixar de fazer um trocadilho, Eduardo. Dark Horses era no sentido de azarão, né? Um cavalo que ninguém espera. No final virou um pangaré, né? O filme estava previsto para setembro. Tenho dúvidas, Azen e Laura, se ele vai chegar aos cinemas, viu? Com essa... Claro, sempre tem os esquemas como a Igreja Universal faz com os filmes da TV Record, né? Da própria igreja comprar os ingressos e distribuir. Não me admiraria. Não sei se vai sobrar a caixa do Vorcaro para isso, para comprar ingresso para o Pangaré, mas estava previsto para setembro com a nítida intenção de influenciar nas eleições, né? Já estão querendo ver a fase 2 desse filme, porque está sendo mais interessante eles tudo preso, possivelmente, do que a história que eles queriam contar. Miguel, volte sempre, hein? Quinta-feira sempre está aqui, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Obrigado, Miguel Esteban. Até a próxima quinta, espero que sempre quente. Eu estou vendo aqui nos bastidores o meu amigo Diego, minha amiga Isis, que vão estar com vocês daqui a pouco. Então, vocês estão em excelente companhia de ambos os lados.
né? Já deixo o meu abraço por antecipação aqui e até a próxima quinta-feira. Já. Obrigado, Miguel. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou acordo entre o Congresso e o governo para avançar melhor no fim da escala 6x1. Proposta prevê reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, garantir 2 dias de descanso e manter o salário sem cortes. O entendimento foi fechado depois de reunião de Hugo Mota com os ministros Luiz Marinho e José Guimarães, além de líderes do governo. O acordo também prevê fortalecimento das convenções coletivas para definir regras específicas por categoria. Segundo o presidente da Câmara, além das PECs em discussão, a Câmara vai acelerar a tramitação do projeto enviado pelo Executivo para adaptar a legislação trabalhista às mudanças e com questões específicas que devem ser regulamentadas por projeto de lei e negociações entre patrões e trabalhadores. Tem isso também, né? Esse troço precisa caminhar, esse negócio precisa andar, independente de discussões políticas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participa agora no Palácio do Trabalhador em São Paulo de uma audiência pública sobre a PEC do fim da 6x1. E o evento da Câmara dos Deputados integra o programa Câmara pelo Brasil, da comissão especial que discute o assunto. Quem está lá traz mais informações é o repórter Eric Braga. Oi, Eric. Bom dia, Edu. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, falamos em frente aqui ao Palácio do Trabalhador, onde do lado de dentro do palácio acontece nesse momento a audiência pública para tratar sobre o fim da escala 6x1. Essa audiência que faz parte do planejamento da Comissão Especial da Câmara de Deputados e passa aí por diversas cidades do Brasil. Está presidindo a sessão nesse momento o deputado federal Alencar Santana, sobre a relatoria do deputado Léo Prates, que estão aí compondo a mesa junto com outras autoridades. O fim da escala 6x1 é um tema muito pautado, é uma das principais pautas do país no ano. Sabemos que a proposta é reduzir a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, E sobre esse tema, mais cedo, o relator da PEC, Léo Prates, cedeu entrevista coletiva e falou um pouquinho com a gente. Vamos conferir. Há um sentimento da casa, como eu disse, esse texto não terá a cara de Léo Prates, esse texto terá a cara do presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados. Eu quero lembrar que nós temos um desafio grande, que o desafio não termina no dia 20, o desafio começa no dia 20. Nós precisamos de 308 votos para a PEC do Reginaldo, projeto de emenda à Constituição precisa de 308 votos dentro da Câmara. Então, nós temos um desafio hercúleo, mas nós vamos buscar encontrar um texto médio. Dito isso, apesar do sonho de Reginaldo, de vários líderes da Câmara, hoje o que está mais se caminhando é para que haja uma redução de jornada de 40 horas e que a gente possa colocar 2 dias de descanso, digamos assim, para o trabalhador, né, dentro do movimento Vida Além do Trabalho. Pois é, Edu, esses são os caminhos da tramitação da PEC no Legislativo. E esses depoimentos colhidos em diversas cidades do Brasil, volto a dizer, devem compor o texto final. E a expectativa é que ele seja votado em plenário até o final de maio. E o jornalismo da TVT, claro, segue acompanhando de pertinho. Volto com você, Edu. Obrigado ao Eric, falando ao vivo do Palácio Trabalhador aqui em São Paulo, acompanhando esse assunto. Todo dia você está tendo reportagens sobre a 6x1, fim da 6x1 por aqui, e vamos continuar assim. Aliás, o seu trabalho faz diferença? Para muita gente a resposta nem sempre reflete no salário, nos direitos ou nas condições de trabalho. Só que todo trabalho tem valor, ajuda a transformar a sociedade. E nesse mês do trabalhador, da trabalhadora, a TVT lança a série Meu Trabalho Transforma, com histórias de trabalhadores, claro, que fazem diferença. Eu já trabalhei num outro banco, comecei minha vida no BCN, um banco que não existe mais. E eu tive aquela impressão ruinzinha, né? Falando, não quero mais ser bancária. E rodei a vida, fiz muitas coisas, né, profissionalmente. E passei no concurso da Caixa. E qual a minha surpresa quando eu vi que o meu lado social, o meu lado cristão, e de empatia com o próximo, pode ser realizado na Caixa, apesar de todas as limitações, né, que a gente tem, mas a gente pode atender bem uma pessoa que precisa.
O primeiro episódio da série Meu Trabalho Transforma vai ao ar daqui a pouco, logo depois do TVT News, primeira edição. Fique com a gente. Profissionais da educação da Rede Municipal de São Paulo decidiram manter a greve depois de uma assembleia realizada à frente da Prefeitura. A categoria rejeita a proposta de reajuste apresentada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes, que prevê um aumento de 3,51% dividido em duas parcelas. A mobilização reuniu milhares de trabalhadores do centro da capital em um ato que seguiu encaminhada até a Câmara, depois Avenida Paulista. Na Assembleia, os servidores decidiram fazer uma nova manifestação sexta-feira, amanhã, em frente à Prefeitura. Vamos em frente com o nosso TVT News, primeira edição, agora com destaques que certamente seria o nosso grande destaque do dia, não houvesse tudo o que houve, não houvesse o Dark Horse, seu cavalo, e todos os desdobramentos que surgiram a partir de ontem à tarde. Donald Trump e Xi Jinping se reuniram em Pequim, em uma cúpula de alto risco, marcada por guerra com o Irã e disputas sobre Taiwan. Segundo a agência chinesa Xinhua, Xi fez um alerta direto a Trump. Se a questão de Taiwan for tratada de forma inadequada, China e Estados Unidos podem entrar em conflito. O encontro durou cerca de 2 horas e 15 minutos no Grande Palácio do Povo em Pequim. A viagem de Trump à China continua até amanhã. Ele e Xi também discutiram a guerra com o Irã e defenderam que o Estreito de Hormuz continue aberto para a circulação de energia. China é uma das principais compradoras do petróleo iraniano e Washington quer Pequim atuando com mais força para pressionar Teherã. Apesar do tom de alerta sobre Taiwan, Xi Jinping diz que a China e Estados Unidos devem ser parceiros, não rivais. Trump elogiou o presidente chinês, chamou Xi de grande líder, disse que os dois países podem ter um futuro fantástico juntos. Para falar desse assunto, a gente recebe Diego Pautasso, que é pesquisador do Centro de Estudos Avançados Brasil-China, e a historiadora Isis Paris Maia, pesquisadora de China, governança digital e políticas públicas, autores do livro Quem Tem Medo da China? Construção da Ameaça Chinesa, que discute a ideia de uma ameaça chinesa construída e usada para tratar a ascensão do país como um risco à democracia, economia, ordem global, tudo isso liderado pelos Estados Unidos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui na TVT. Então, a partir disso, muito obrigado. A partir disso que vocês acabaram de ouvir que disse Xi Jinping e também disse Donald Trump. Como é que se encaixa a leitura da obra de vocês nesse momento? Como é que você vê esse encaixe a partir disso que está acontecendo agora na China? A gente tem acompanhado esse tema há bastante tempo, né, com perdão da redundância, e no livro a gente trata que a política fundamental dos Estados Unidos para a China vem sendo uma política de contenção, baseada no cerco comercial, no cerco tecnológico, inclusive no cerco militar, com alianças regionais. Mas o que a gente destaca também no livro, né, é que essas políticas não têm dado certo em várias frentes. Por exemplo, no âmbito da guerra comercial, os Estados Unidos tentaram arrochar a China, mas o resultado foi o crescimento das exportações da China, o aumento da sua complexidade tecnológica nas exportações e o aumento da presença da China no sul global. Do ponto de vista tecnológico, eles também tentaram cercear o desenvolvimento da China no setor de semicondutores, no setor de 5G, no setor de inteligência artificial. A China vem desenvolvendo IA numa velocidade impressionante, desenvolveu suas fábricas de semicondutores, né? E cada vez mais avança na liderança global no tema de 5G. No caso da guerra no Irã, meio que reproduz a mesma lógica, né? Quer dizer, a guerra contra o Irã também era uma guerra contra a China. O objetivo era cercar a China no que diz respeito ao acesso ao petróleo e diminuir a presença chinesa no Oriente Médio. O que nós vimos foi justamente o contrário. Os Estados Unidos gastou uma fortuna, os Estados Unidos mobilizou sua máquina militar, e o que aconteceu, ao contrário, é que a China não teve a interrupção do suprimento de petróleo. Na verdade, o Estreito de Hormuz sempre esteve aberto para a China e fechado para os Estados Unidos e para os seus aliados. E a China, obviamente, se cacifa a ser um dos principais interlocutores dos países do Oriente Médio, um principal ator, um ator de confiança e um ator estável.
Com relação ao Trump, ele diz uma coisa agora e é possível que ele saia da reunião tuitando outra. Sobre essa guerra de narrativas, é interessante observar que dos Estados Unidos vem essa narrativa da China como vilã, e aí a gente ouviu várias vezes durante o tarifaço, o Trump virar público falando isso. Quando ele chega à China, ele precisa um pouco, vamos dizer, no termo simplório, se dobrar, porque querendo ou não, a China é o maior parceiro comercial de 125 países do globo. Então a gente vê que no pragmático, na prática, a China é uma potência tecnológica, é o parceiro desses países e se coloca como um líder do sul global. Ela é vista como um líder do sul global. E tanto é assim que o Trump, né, pede, então, que o Xi Jinping trabalhe com ele para a abertura do Estreito de Hormuz. Então, é uma realidade é aquele ditado, contra os fatos, desse fato não há argumentos, né, nesse caso. Laura Azenha, nós estamos com a Iris e também com o Diego. O assunto é a China e a visita do presidente dos Estados Unidos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que diz respeito àquela conversa que a gente teve ontem sobre o papel da China no cenário global. O Trump, obviamente, está, desde a estratégia de defesa, né, que falou que a China é o principal inimigo, é a principal contraparte, né, dos Estados Unidos. O Trump vem fazendo uma guerra de cerco à China. Começou com o tarifaço e tal, tem o Irã, e aí o Trump, de posse dessa estratégia, ele vai pressionar a China a ajudar a organizar o tabuleiro internacional de uma maneira favorável. Então ele vai lá para o Irã e fala: Irã, engole o choro e libera o Estreito de Hormuz. Engole o choro porque você foi atacado, porque mataram as meninas da escola, mataram o líder supremo, destruíram um monte de instalações militares, mas vai lá e abre o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos fala para a China isso. Aí os Estados Unidos também vai para a China e fala o seguinte: nós temos um monte de carne e um monte de soja para vender para vocês. Fala para o Brasil engolir o choro e compra a carne e a soja da gente. Até que ponto vocês acham que a China estaria disposta a, por uma questão, para responder a essas pressões americanas, sacrificar os seus parceiros no sul global? Eu citei 2 exemplos, o Irã é um, o Brasil é outro, mas obviamente em todas essas negociações que devem estar ocorrendo, tem a própria Rússia, tem a Ucrânia, tem várias questões que estão certamente na mesa de negociações. Então a pergunta é, até que ponto a China pode ir sacrificando seus parceiros para ficar de bem com os Estados Unidos? Essa pergunta é fundamental porque ela envolve várias camadas, né? A primeira delas é o seguinte: há uma alteração na correlação de forças muito grande entre Estados Unidos e China. Quer dizer, algumas décadas atrás, os Estados Unidos eram um país forte e a China era o país dependente, que tinha menor complexidade nas suas exportações. Esse cenário alterou profundamente. Os Estados Unidos precisam das compras chinesas de soja, os Estados Unidos precisam das terras raras, inclusive a Tesla e a Nvidia, os grandes players, digamos assim, das corporações americanas, estão presentes em função desses interesses aí. A China, ao contrário, é um país cada vez mais autossuficiente no sentido dos mecanismos de coerção que os Estados Unidos podem impor a ela. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: os Estados Unidos têm se tornado um parceiro profundamente instável, de pouca confiança, não só com relação à China, mas com relação ao mundo todo. Claro, a China, também em razão desses 2 aspectos que eu mencionei, não vai pensar no curto prazo e de maneira pragmática. Ou seja, de um lado, o objetivo é estabelecer alguma normalidade nas relações com os Estados Unidos, mas de maneira nenhuma, né, comprometer
a sua penetração no sul global. E até quero trazer um dado sobre algo que eu escrevi recentemente no Twitter e no nosso Instagram, o Fios de China. A Belt and Road, ou Sul Global, que grande parte dos países são do Sul Global, representa mais de 50% do comércio exterior da China. Os Estados Unidos representam algo como 12, 11%. Portanto, seja por pragmatismo, seja também pela importância do Sul Global para redefinir a ordem internacional, de maneira nenhuma a China vai comprometer essa nova realidade emergente em torno de uma tentativa de normalizar, que é importante, as relações com os Estados Unidos. Uma nota, assim, de rodapé mais interessante dentro dessa pergunta é que, inclusive, nessa guerra com o Irã, a China, ela colaborou com o Irã em tecnologia. Então, por exemplo, o Irã parou de usar o GPS, que é um instrumento dos Estados Unidos, né, tecnológico, e passa a usar o Beidou. E isso explica a força da resistência iraniana nessa Segunda Guerra, porque no ano passado, nas 12 dias, o Irã utilizava o GPS e os Estados Unidos apagaram os sinais do GPS. Então, a defesa do Irã ficava comprometida. Agora, com o uso do Beidou, que é o satélite chinês, a defesa do Irã conseguiu, então, interceptar, conseguiu atacar. Além disso, a cooperação em outros tipos de satélites. Então, ao passo que a China mantém o seu pragmatismo na economia, na cooperação, é óbvio que tenta normalizar as relações com os Estados Unidos, até pela questão de Taiwan, há um interesse chinês, mas não deixa de continuar o apoio ao resto do sul global. Eu estava só tirando, como dizem os ingleses, tirando um elefante da sala. No caso, não é um elefante. Eu achei que a sua camisa, os olhos da sua camisa estavam abrindo, do seu agasalho estavam abrindo. É uma gatinha eu percebi preta, agora Pantera. que não é isso que está acontecendo. Eu queria, inclusive, fazer uma pergunta para a Pantera. Então, há um terceiro elemento aí na agora feitura no colo do do livro. Diego, a Pantera, e ela subiu e aí tentou disfarçar, apareceu um rabo. Não, olhei assim, aparecem dois super olhos. Tecnológica, né? Eu falei, não, você veio da China essa camisa? Azenha, faça favor. Uma pergunta para a Pantera, que é a seguinte. Olha que ela é a mais Eu tenho um inteligente amigo de três. secreto. Assim como vocês têm a Pantera, eu tenho um amigo secreto aqui no meu ouvido e ele perguntou o seguinte: quem tem medo da China? Aproveitando o nome do livro de vocês, ainda existe quem tem medo da China? Quem são esses personagens? Ou diminuiu muito? Essa pergunta é muito interessante e ela tem se transformado. Eu acho que a tua pergunta ela encerra um elemento importante da transformação. Eu estou há 20 e tantos anos pesquisando China, junto com a Isis nos últimos 6. E quando a gente começou a pesquisar, quando eu comecei a pesquisar a China, a imagem da China era o país produtor de bugigangas, de pirataria, de mão de obra escrava, que andava de bicicleta, que viola direitos humanos, que era super poluído. E a realidade da China mudou substantivamente, né? A questão ficou tão irrefreável que os Estados Unidos, que a Globo, a grande mídia corporativa do Brasil, que mesmo a China sendo o maior parceiro comercial da gente desde 2009, se negava a ter uma cobertura permanente, tinha em Buenos Aires, tinha em Tel Aviv, tinha no Vaticano, tinha em Nova York, mas se negava a ter na China, passou a tratar dela. Então, assim, é claro que mudou muito o enfoque, né? Os estereótipos foram caindo, o interesse que antes era quase nulo, às vezes restrito ao campo das relações internacionais, da geopolítica, se tornou um assunto generalizado, né? Porque quem é da saúde vê os hospitais com inteligência artificial, quem é da construção civil vê as obras, os trens de alta velocidade, quem é de tecnologia vê os telefones celulares, os automóveis eletrificados e assim por diante. Então mudou drasticamente. A realidade da China se transformou em algo incontornável. E aquelas análises, aquelas narrativas do início dos anos 2000, do final dos anos 90 sobre a China, caíram por terra. A ideia de que a China era uma simples adoção de uma liberalização caiu por terra. Está claro, cada vez mais, que esse movimento chinês é fruto do planejamento, é fruto da intervenção estatal, é fruto de empresas estatais estratégicas em setores chaves, de pesados investimentos públicos,
de regulação do mercado no seu conjunto e assim por diante, ou seja, de um projeto nacional de desenvolvimento. E isso vai se tornando cada vez mais claro justamente quando seu contraponto, que é os Estados Unidos e a defesa do neoliberalismo, vai fazendo água, vai produzindo crises, desigualdades, fragilização das instituições no mundo todo. Se eu puder contar a história de como surge o livro Quem Tem Medo da China, foi há 2 anos, e eu e o Diego observamos que toda vez que a gente dá um curso, frequentemente, a cada 3 meses a gente dá um curso, vem perguntas assim: olha, não, esse assunto que eu me interesso, isso eu sabia, mas a China não é um grande poluidor, mas os direitos humanos e todos esses sensos comuns. E a gente percebeu que existia uma construção, uma narrativa construída da China como uma ameaça. Então, e que mesmo quem tinha interesse por um ponto, acabava que era tão forte na nossa mídia, até hoje, quando uma pessoa me para e fala: você foi na China, você comeu o cachorro. É tão forte isso que alguma parte desse lençol ficava descoberto. Então, a gente pensou em trazer primeiro um capítulo sobre como se dá essa construção, que a gente até comentou aqui, de contenção. Então, começa lá do perigo amarelo até virar uma política de Estado dos Estados Unidos, com o pivô da Ásia, e vai apresentando essas narrativas, como elas são construídas. Acabamos, né, por desmentir, consequentemente, todas elas, com bases, com fontes, mas e justamente a gente pergunta, faz essa pergunta, né, retomando, quem tem medo e quem é a China agora que nesse cenário, né? O que ela representa? É uma ameaça, é uma oportunidade? Uma ameaça, então, ao hegemon, aos Estados Unidos, mas uma oportunidade ao sul global como parceiro? Até uma coisa meio idealizada que as pessoas têm, que a gente brinca, que imagina que o Xi Jinping vai subir num cavalo branco e vai salvar o sul global, que também não é assim, que a gente tem que saber negociar, mas foram essas as provocações. Isis, eu tenho pelo menos mais uma pergunta para vocês, mas eu só vou fazer uma pequena interrupção com isso que está na tela, na nossa conversa, uma informação de agora, que o Irã está permitindo dezenas, a informação é da Al Jazeera, passagem de vários barcos chineses pelo Estreito de Hormuz, sob protocolo iraniano. A informação é da Guarda Revolucionária do Irã, enquanto na China, presidentes dos Estados Unidos e da China estão discutindo este assunto. Eu retomo então, a gente vai buscando mais informações sobre isso para trazer detalhes já, mas eu volto na pergunta que eu estava elaborando para vocês. Eu tive na China em 2004 e voltei em 2008. Eu ainda peguei... foram 2 Chinas diferentes, mudanças muito rápidas, mas naquele momento ainda se tinha muito dessa história, desse estereótipo colocado para o mercado internacional e não só para o grande público ou para o público em geral. Acho que, como vocês estão dizendo, para determinada faixa da população ligada no comércio ou que acompanha as mobilizações do mercado financeiro, a China é outra. Mas no Brasil, para o cidadão, para a cidadã que acompanha o noticiário com a mesma frequência que acompanha, sei lá, o noticiário esportivo, no geral, como é que está a imagem da China diante de tantas substituições, tantas trocas e tantas mudanças, para nós aqui ainda no entender de vocês? Eu costumo dizer que essa mudança, é claro, ela tem um tempo, uma temporalidade, ela não é automática, mas onde eu, que acompanho esse tema há mais de 20 anos, consigo perceber. No início dos anos 2000, ninguém queria saber da China e, como a gente dizia, predominava apenas essas caricaturas muito ruins. Ao longo dos anos, a gente percebeu o interesse das áreas de humanas, da ciência, pelo tema, né? Sobretudo das áreas econômicas, das áreas de relações internacionais. O que eu tenho notado recentemente, tá, é que vai mudando a percepção, por exemplo, pelos produtos. Ou seja, a China lá, os primeiros automóveis chineses que chegaram no Brasil, 2008, 2009, 2010, os Lifan, os Chery, carros muito ruins. Então, aquilo produziu uma percepção sobre o que era a China e as coisas da China. Ao mesmo tempo, os taxistas hoje, os Ubers, as pessoas estão olhando o que é um BYD,
o que é um telefone Xiaomi, ou o que é um computador Lenovo, um Huawei, e começa a mudar a percepção sobre China e seus produtos, né? Sobre qualidade. Essa é uma dimensão. A outra coisa que me chama muita atenção é que cada vez mais pessoas querem fazer turismo na China. Pessoas que não têm vínculo nenhum, nem com o campo progressista, nem com a área de humanidades, nem com relações internacionais. Isso é muito claro. Porque as pessoas viram Reels, aparece uma ponte bonita, aparece uma cidade bonita, aparece um museu, aparece alguma coisa interessante, as ruas de Pequim. E o mais interessante é o seguinte: 100% das pessoas que têm ido à China, né, têm voltado com impressões muito positivas. No sentido de ser um país seguro, no sentido de ser um país limpo, no sentido de ser um país acolhedor. E isso vai gerando um efeito multiplicador, e esse efeito multiplicador tem um efeito sobre o simbólico, sobre as percepções. E aí é que eu acho que está o elemento da mudança fundamental. Cada vez mais a China é vista como um país de progresso, como um país de desenvolvimento, como um presidente estável, como um elemento estabilizador da ordem internacional, que não se envolve em conflitos. E, de outro lado, pessoas que viajam para os Estados Unidos ou que olham também pela mídia, veem a quantidade maior de moradores de rua, de drogadição, de desigualdade, de violência. E eu acho que esse é um ponto de encruzilhada, é um ponto de disjuntiva entre essas duas potências na ordem mundial. É interessante também dentro dos cursos, porque a gente imaginou que quando começássemos pelo Fios de China, a dar cursos, e cada um deles tinha um sistema político, a questão da governança, e que a maior parte do público seria de estudantes de relações internacionais ou estudantes como eu, que sou doutoranda e pesquiso um tema ligado à China. No meu caso, é o uso de tecnologia em políticas públicas. Mas a gente tem muito aluno, tem pessoas da física. Tem pessoas mais velhas que estão interessadas em engenharia. Então, realmente, acredito que com o pragmatismo é a palavra, porque conforme a China vai entrando, as indústrias, eu vejo isso muito no meu campo, que é o campo, então, de políticas públicas, foi dando resultado, combateu a extrema pobreza. Isso foi um grande caso que trouxe muita gente interessada e curiosa, mas como eles conseguiram? Teríamos algo a aprender sobre. Começou a universalizar serviços, a qualidade da educação. Isso, de fato, desperta o interesse, porque a gente tem um país que, em 49, era o 11º país mais pobre do mundo. Isso é interessante contar, que parte dessas narrativas, a China, de fato, tinha o céu poluído. Ela, de fato, tem um desafio, tem contradições, ela precisa resolver problemas. E a gente fala muito sobre isso no livro. E as pessoas observarem a resolução e como eles estão agindo, quais políticas estão sendo feitas, esse caminho tem gerado muita curiosidade. Eu acho que foi assim que, inclusive, acabou uma série, uma série que a gente sabe que está acontecendo na grande mídia corporativa. Há uma curiosidade geral, né? Posso só fazer um comentário? Isso aí é tão verdade que vocês estão falando, que é muito curioso quando você fala com um cara de direita, eu estava conversando com um fazendeiro que foi para a China para comprar máquinas para a fazenda dele. E ele fala, pô, adorei a China é capitalista. Aí ele fala, aí vai os comunistas que vão para lá, falam assim, pô, adorei a China é comunista, tirou 850 milhões de... A China é tão sensacional que a esquerda e a direita vão lá e falam, oh, que maravilha, é um outro jeito de ver, de fazer negócios e tal. É o pragmatismo mais absoluto, mas tem um norte. Eu acho que é muito importante, tem um norte, que é o bem-estar da população. Eu acho que, sabe, seja você capitalista, seja você comunista... A China, como disse o nosso autor aqui, a China revelou-se um país comunista. Revelou-se um país comunista nos últimos tempos. Você lá atrás falava assim, não, a China ela teve que buscar o capitalismo para se salvar. Mas, como você observou, a China ela tem investimento público profundo, ela tem as estatais que são
formulações E mais do que muito isso, ela próximas. tem planejamento Isso. estatal. Isso é que é o Planos fundamental. quinquenais. Então, isso é muito próximo do que prega o centralismo democrático, vamos dizer assim. Caramba, agora que é pré-candidato no Rio, esqueci o... Elias Jabbour. Eu fiz essa pergunta para ele, né? A China é capitalista com socialismo ou socialista com capitalismo? Essas joguinhos de palavras. Ele perguntou, a China no livro dele, o mais recente, ele diz, a China é socialista. Isto é o socialismo. Até então, não se tinha tido uma experiência socialista no mundo, diante da intersecção que se teve com a entrada da China em mercado, não propriamente como tratadora de bens de mercado, né? Tanto vendedora quanto fabricante. Então ele fala, isso é o socialismo. Vocês concordam com isso? A parte 4 do livro, tá? Corroborando com Elias e corroborando com o que vocês colocam aí, é um pouco sobre, depois de desmontar quem tem medo da China e a sua narrativa, a parte 4 é, afinal de contas, o que é a China? Né? Que modelo é esse? O que eles estão trilhando? E a argumentação, fundamentalmente, é essa, de que a China se trata de uma experiência socialista em construção, com muitos desafios, mas, sobretudo, que aponta para responder desafios do seu tempo. Porque quando o Marx e o Engels formularam as primeiras ideias, lá em meados do século XIX, a realidade econômica mundial, sistêmica, era completamente diferente. Não existia satélite, não existia aviões, não existia internet, não existia a complexidade das economias que existe hoje. E, portanto, o que a China está fazendo é aclimatando o socialismo ao seu tempo histórico e à sua realidade geográfica de um país com 1,4 bilhão de habitantes, com desafios que são diferentes daqueles postos no século XIX. E eu acho que é aí que reside parte da incompreensão, porque muitos querem espelhar, não é, uma visão produzida no século XIX e encontrá-la na realidade de hoje. Mas o marxismo vivo, ele só pode responder aos desafios do seu tempo, né? Com as tecnologias do seu tempo, com as contradições do seu tempo, e o que a China faz é isso. Não há receita de bolo, mas sim uma construção cheia de adversidades. Eu queria deixar uma provocação que converge muito com o que foi dito aqui. A gente falou sobre planejamento, sobre socialismo, sobre uma imagem que tínhamos da China e sobre ficar perdido. E quando teve o bloqueio da internet na China, logo década de 90, 2000, e a gente chama aqui isso do Grand Firewall, que era uma grande muralha. E como que o Ocidente viu isso? A gente viu, porque a gente fica perdido tentando interpretar a China. Na época, foi assim, coitados dos chineses que vivem sobre uma rígida ditadura, eles não vão acessar o Orkut, eles não vão ler scraps, eles vão ficar, que era aqueles depoimentos, eles vão ficar chateadíssimos, eles não têm essa liberdade de expressão. E o que na verdade a gente viu, eu falo sobre isso num texto que mostra a construção de um ecossistema digital chinês. Eles investiram em infraestrutura, primeiro física, para ter cabos pelo país inteiro, num país do tamanho de um continente, e que a oeste é todo montanhoso, então eles investiram em estrutura física desde os anos 90, são projetos que chamam os projetos de ouro da China. Criaram toda essa rede informacional, criaram as próprias Big Techs. Essas Big Techs hoje chinesas, elas que são como as americanas, mas eles são a versão deles, então a gente tem o iFood, eles têm a Meituan. Essas Big Techs, elas então viram uma reserva, a China vira uma reserva de mercado, porque ao invés deles lucrarem em cima de 1,4 bi de pessoas, as Big Techs americanas, como fazem com o resto do mundo, na China quem lucra é a própria China. O dinheiro fica ali. Os dados chineses não saem do país, então ataques a cientistas chineses, como aconteceu com cientistas iranianos, não aconteceria, porque eles não sabem onde moram, como vivem, porque os dados ficam lá. E essa reserva, então, além dessa reserva de mercado, dessa proteção da soberania digital, ainda vira ferramenta do governo para justamente fazer as políticas públicas. Esse é um tema que eu trabalho, doutorado, e a gente cita um pouco disso
do livro, a construção desse ecossistema, ou seja, a China vai fazer essas políticas públicas e ela vai usar o Big Data para mapear as famílias de extrema pobreza. É a governança digital, consegue fazer o acompanhamento dessas famílias em tempo real. Então, se eu recebo um auxílio, sou responsável pela minha casa e eu venho a óbito, isso consta na hora do sistema e um assistente social vai visitar a minha família e passam a receber, então, políticas redistributivas. Isso acontece em tempo real. É o que o Postman uma vez disse, que o que o Brasil leva 11 anos para fazer num censo, a China está fazendo em um dia. Então, aí, o que parecia antes, então, um grande autoritarismo, no fim, então, virou uma ferramenta de governo, uma ferramenta de mercado, Virou de soberania economia, tecnológica. virou soberania. Então, Soberania veja como tecnológica e o bem-estar para a Ocidente se população. perdeu nas análises. É muito interessante, de fato. Eu vi isso muito quando, naquela época ainda não se tinha, na época que eu tive na China, 2008, ainda não se tinha essa penetração da tecnologia, do padrão que a gente está usando hoje, internet, inteligência artificial, na vida comum das pessoas, né? Então, mas essa coisa do dar a sua liberdade em nome da liberdade coletiva, vai passar uma estrada aqui e as casas que estão aqui serão demolidas e você vai sair daqui e vai morar numa outra casa igual ali. E não tinha drama do é meu. Não tinha drama do... se o coletivo está solicitando, eu dou a minha parte do coletivo e recebo a minha parte do coletivo. Isso também pode ser, né, contraposto à relação com as câmeras e com as informações. Mas eu acho que tem uma coisa importante, é que o coletivo não é uma entidade abstrata, como é aqui. São os comitês de bairro, o comitê local, o comitê da universidade, o coletivo, ele existe de fato. São reuniões e tal que definem essas políticas públicas. Até para implantar banheiro público em Xangai, que fez a famosa revolução dos banheiros. Hoje em dia você anda para o Xangai, tem banheiro espalhado pela cidade inteira. Banheiros imaculadamente limpos. Eu fui num restaurante chiquérrimo de Xangai, o banheiro do restaurante era um banheiro público. E ninguém achava estranho que no banheiro do restaurante, que era o banheiro usado pelo restaurante, tinha os pedreiros que estavam trabalhando na obra do lado. Mas quem administra aquilo lá é o comitê do bairro ali, onde... Então, é uma democracia, eu acho muito importante isso, porque essa questão da democracia na China, que foi tão batida e foi um problema, é uma ditadura e tal. Não, só que não. Na China existe representação popular enraizada. É essa força que o Partido Comunista, que tem milhões de membros lá, é de onde ele extrai a força para continuar fazendo essa revolução e impactando o mundo inteiro. Eu acho muito importante a gente falar, não é o Xi Jinping, não é um líder máximo ali. Não, isso aí se enraiza pela sociedade e chega até o banheiro público do lugarzinho ali, de qualquer cidade. Eu acho muito importante isso. A gente falou da religião ontem aqui também, que ajuda, né? O Vietnã também é muito parecido com a China. O Vietnã é curioso, porque eu, quando estive no Vietnã, tinha lá um desfile do dia do plantio. Então, o governo como é o governo da China? Ele é muito pragmático. Então, as pessoas cultuam as suas próprias famílias, fazem aquela oração para os familiares, e aí a concessão que o governo faz, depois, no fim do desfile, é que vem lá um coisinho do Ho Chi Minh. Ele aparece ali, então eles são muito pragmáticos, né? 88, olha só aí que rápida a transformação. Minha primeira ida à China foi em 88. Eu saía do meu hotel e tinha um monte de cama na rua. Eu perguntava por quê? O que é essa cama? É o seguinte, como não tem moradia para todo mundo, os que estão dormindo aqui estão esperando o povo que está em casa sair para ele ocupar a casa, não tem moradia. Isso é 88, gente. É ontem. Ontem em Xangai. Olha como Xangai se transformou rápido. A história não teria acontecido não fosse pelo que vocês contaram no livro. A história dos futons, né? Isso em Pequim,
as famílias que moravam, banheiros coletivos, tal. Isso quando eu fui, 2004, 2008, ainda era uma história que estava sendo contada nesse patamar que você está falando. Não tem para todo mundo, tem, as coisas lá são... Por causa de planejamento, né? Bom, Diego Pautasso, Isis Paris Maia, queria agradecer muito vocês estarem aqui para falar conosco sobre esse livro, Quem Tem Medo da China? Construção da Ameaça Chinesa. Tão interessante. A gente agradece muito. Rapidamente. E quero ter vocês aqui outras vezes para participar do A gente TVT agradece conosco. muito a oportunidade, nos colocamos enormemente à disposição. Quero deixar um abraço a todos vocês, a todos os ouvintes, ao Miguel Stedley, meu amigo, que estava aqui antes, e ficamos à disposição. Foi uma honra muito grande, foi uma delícia participar, ficamos à disposição. Muito obrigado. Abruptamente, porque o presidente Lula está em evento agora, vamos a Brasília. Rapidamente, por favor. A de Otto, a de Jerônimo, a de Geraldo, a de Rui Costa, dos nossos deputados federais que estão aqui, dos nossos secretários, dos estaduais, dos prefeitos como Caetano, dos nossos vereadores. O presidente está entregando 384 apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na Bahia, o Residencial Verdes Horizontes, que recebeu investimento de 65 milhões de reais, beneficiando 1.500 pessoas. O presidente se emocionou agora há pouco, por isso que a gente veio abruptamente para a imagem. Quem está falando é o senador Jacques Wagner, o líder do governo no Congresso, no Senado da República. De vocês que vão receber, quantos hoje pagam aluguel para morar em algum lugar? Qual é a média de aluguel que vocês pagam? 200 conto? 600. 400 conto? 500 conto? Bom, vou botar uma média de 400, 500. Aqui a maioria de vocês não vai pagar nada. Quem é de BPC, quem é de Bolsa Família. Quem está empregado vai pagar 10% do valor do rendimento. Mas eu posso fazer um pedido a vocês em nome do presidente Lula? Repare, o presidente Lula a cada dia melhora mais o programa pelo carinho que ele tem com vocês. No começo as casas eram menores, agora são maiores, o acabamento é melhor e agora ele está introduzindo, como a gente foi aqui, outros equipamentos fundamentais para vocês. A biblioteca e outros equipamentos. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pessoal de classe média e rica, quando mora no edifício de apartamento ou num conjunto de casa, em geral eles fazem um condomínio. Aí todo mês, cada um paga um pouquinho. A Caixa Econômica pode ajudar a organizar isso. É criar um condomínio daqui. Como é o nome do condomínio daqui? Verdes 1 e 2. Não sei se precisa fazer tudo junto ou Verdes 1 e Verde 2. Cria um CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica, condomínio Verdes 1, condomínio Verdes 2. Vocês fazem a reunião de condomínio entre vocês. Elege uma diretoria para o condomínio e aquele dinheiro que você deixou de pagar de aluguel melhora a sua vida, mas tira um pedacinho dele. Eu não sei quanto vai ser, 20 conto, 30 conto, 40 conto, e aí a gente vai pagando o condomínio para quê? Porque vai chegar no fim do ano, Natal, todo mundo gosta de ver seu local de moradia enfeitado, e o condomínio terá um dinheirinho para poder enfeitar a sua casa de vocês no Natal. Queimou uma lâmpada, não adianta ficar toda hora pedindo ao prefeito. Se a gente tem um condomínio que todo mês a gente deposita, a conta fica no banco. Estamos acompanhando, então, daqui a pouco o presidente Lula deve falar, a gente vai recuperar, traz a nossa programação e também tvtnews.com.br. Para fechar, manchete agora no Globo, acho que é o Globo aqui. Após crise de Flávio, agora chama crise de Flávio, atenção. Pressão por CPI do Master une governo e oposição, mas aliados de Alcolumbre descartam destravar comissão. Temos 3 minutos para esse assunto, caso seja de interesse da nossa banca de comentários. Eu só vou dar uma frase antes, que eu gosto muito. Eu venho aqui todos os dias para ouvir a Laura, na verdade. Alcolumbre é o próximo da fila. É o próximo. Pronto. É isso que eu queria dizer.
Ele é o próximo. Eu pensei que você ia falar uma frase, que é aquela, quem tem... Não tem faria medo. isso, não faria isso. Porque é sobre isso, né? Vamos falar a real. O Alcolumbre deve estar apavorado. E eu torço pelo pesadelo do Alcolumbre. Eu confesso, torço pelo pesadelo dele. E queria só lembrar, enquanto a gente está sendo bombardeado por essas bandidagens dessa família, dessa familícia, dessa gente que pega o dinheiro público e usa das maneiras mais podres e torpes, eu acho que é sempre bom lembrar, o Lula está entregando casa, o Lula está entregando dinheiro para os estudantes do ensino médio estudarem, está entregando Bolsa subsidiando Família, a gasolina, está subsidiando a gasolina, o Lula está cuidando do povo brasileiro, é bom lembrar, até uma piada que fala, o bolsonarista fala, eu vou agora boicotar. Eu acho que vocês, lulistas, têm que boicotar todas as universidades criadas pelo Bolsonaro. Aí o cara fala, mas o Bolsonaro não criou nenhuma. Tem que pegar e sair do Minha Casa Minha Vida criado pelo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não construiu nenhum Minha Casa Minha Vida. Então é isso. É um cara que simplesmente rouba e destrói as esperanças do povo brasileiro, como fez durante a pandemia, e outro que cuida. Eu acho que é bem importante, nesses dias, a gente pensar no quanto esse governo, apesar de toda a sabotagem do Congresso e do Alcolumbre, né, como esse governo está melhorando a vida do povo brasileiro contra esses caras que sempre roubaram e querem mais um mandato para continuar roubando. Até amanhã, 10h30, Laura. Até amanhã. Até amanhã, 10h30, Zenha. Até amanhã. Até amanhã, 10h30 para você. Aliás, 4 da tarde tem o TVT News segunda edição. Vai estar aqui o Dom Ernesto com as notícias que vão surgindo daqui para diante. A gente vai se encontrar então amanhã às 10h30. Boa tarde para a Laura, boa tarde para a Zenha, boa tarde para você e uma boa noite para Eduardo, para Flávio Bolsonaro e em especial para Davi Alcolumbre. Até amanhã às 10h30.